Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, começando mais uma live matinal, terapia matinal número 29. E estamos indo aí para um marco nesse canal. Estamos completando quase 30 lives já, com muito sucesso. Bom dia, Zé, meu querido Zé, meu amigo, meu mentor aí, tantos ensinamentos, né? Eu queria deixar registrado aqui, para as pessoas que estão entrando, o quanto eu sou grato pela participação de vocês, pelo apoio, pela ajuda, pelas perguntas que vocês mandam, pelos questionamentos que vocês encaminham pra gente. E agradecer aí um pessoal muito bacana, muito disponível pra gente, que é o pessoal da Soul Hipnose. Um grupo aí de mais de 1.500 entre canal, grupos de divulgação, hipnólogos, hipnoterapeutas, hipnologistas, hipnólogos de entretenimento, enfim, um grupo que se reuniu para discutir hipnose em todas as vertentes e só vem crescendo desde então. Eu falo às vezes nesse grupo aqui no canal, nas minhas lives, mas eu acho que eu não dou a devida importância para eles. Então hoje eu quero começar a live uma live falando sobre a jornada do herói. Não é natural que a gente destaque aí os grandes heróis, os grandes mentores da nossa vida. Aquelas pessoas que inspiram, que animam, que encorajam, né? Porque mentor não é só aquela pessoa que te ensina, te pega para criar, te treina. Mentor é aquela pessoa que te prepara para a vida. Eu falei algumas lives atrás de uma coisa chamada coach, que hoje em dia infelizmente está tão queimada no Brasil, está tão difamada, devido à má qualidade dos profissionais. Coach é aquela pessoa que te prepara, é aquela pessoa que tem uma bagagem, uma experiência de vida muito grande e te prepara, te ensina com aquilo que ele aprendeu. E nesse grupo Soul Hipnose, eu diria que o grupo em si foi o meu grande coach, tem sido o meu grande coach, uma grande plataforma de aprendizado, de ensinamento, de identificação. Tem pessoas lá maravilhosas que ajudam, que encorajam. Essa série de lives mesmo, a terapia matinal, começou pelo encorajamento de um querido amigo chamado Palhaço Gelatina. Vocês já viram ele aqui nas minhas lives. Quem não conhece o trabalho dele, acompanha Palhaço Gelatina no Instagram. Ele é especializado na parte de hipnose de entretenimento. Mas olha, eu sou hipnólogo há quase 20 anos. Eu tinha, sem perceber, um pouco de preconceito com a famosa hipnose de palco, hipnose de entretenimento, porque eu descobri com ele, com esse cara, o Palhaço Gelatina, o Wilson Vasconcelos, que eu não sabia nada de hipnose de entretenimento. Então por isso me causava estranheza, por isso me causava um certo afastamento. Então esse grupo Soul Hipnose me quebrou muitos mitos, me encorajou a estar aqui hoje falando de hipnose, falando do meu trabalho. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta e eu faço uma ponte ali entre os dois mundos da psicologia e da hipnoterapia. Faço muita mentoria para terapeutas, para hipnoterapeutas, para psicoterapeutas, para pessoas ali que não têm uma formação na área da saúde mental, não têm uma formação na psicologia e querem entrar nesse ramo, querem trabalhar com terapias. A gente sempre fala, como é que um terapeuta se prepara? Ele não termina de se preparar, ele se prepara a todos os dias, a cada instante da vida dele. É um estudo constante, é um treinamento constante, é ler, se atualizar, é conversar com outros terapeutas, né? Como diz Jung, aprenda todas as técnicas, domine todas as teorias, mas diante de uma pessoa, seja só uma pessoa, né? Nem me fala, Zé, falar da Soul, estar na Soul é emocionante para mim também, e eu vou ser sempre grato para esse grupo maravilhoso. Então, assim, em que ponto uma pessoa se prepara para a terapia? Em que ponto ela começa a se preparar para a terapia? Primeiro, quando ela aprende a ferramenta chamada hipnose. Quando ela aprende a trabalhar mudando a vida da pessoa. Ontem a gente estava conversando e, por coincidência, no fim do dia bateu uma imagem no meu Instagram, coloquei até nos meus stories, quem quiser depois acessa lá para ver. As pessoas acham fácil fazer terapia, elas acham que é só conversar, é só enrolar. Vocês não têm ideia das técnicas que estão por trás, do quanto trabalho a gente tem. Cada atendimento é um preparo, é um estudo. A gente faz a nossa cola. Eu mesmo estou aqui com uma colinha enorme
Dificilmente a gente usa tudo, dificilmente a gente precisa usar todo o repertório, mas você tem preparado aquilo. Você se prepara, como eu me preparo para essas lives 2 dias antes, às vezes eu passo a semana inteira com uma ideia que eu tenho, vou trabalhando, vou estudando, vou melhorando aquela ideia. E quantas vezes eu não começo a live, eu começo aqui o meu start no celular, na minha cabeça a ideia muda completamente, né? Então, assim, por que eu estou falando de tudo isso? Porque para a gente falar da jornada do herói, a gente tem que falar de transformação, a gente tem que falar de mudança, a gente tem que falar de espelhamento e, principalmente, a gente vai falar dos mentores, aquelas pessoas que ficam por perto. Como eu falei, mentor, coach, não é só aquela pessoa que te aconselha, não é só aquela pessoa abelhuda que vai te dizer o que fazer. É aquela pessoa que vai te mostrar o caminho que ela percorreu. Ela vai te ensinar com a experiência dela, sem te privar das suas escolhas. O verdadeiro coach nunca vai falar para você, faça isso dessa maneira. Ele vai pegar a sua fala para ele, você vai falar para ele, o meu sonho é ter um bom emprego. E ele vai te responder, então vamos nos preparar para esse emprego. Infelizmente o que a gente vê por aí é coach que fala, então você tem que fazer isso, então você tem que trabalhar com isso. Ah, você se formou em propaganda, então você tem que ter uma agência de propaganda para você ser bem sucedido. Isso não é um coach. E já deixo claro esse alerta aqui. Isso é um conselheiro. Isso é um consultor. E na vida da gente, ele não serve para nada. Não serve para nada porque ele não sabe, ele está mostrando que ele não sabe trabalhar com as suas dúvidas. Ele não sabe pegar as suas dúvidas e transformar em potencial, e transformar em ideias. É isso que um coach faz. Ele transforma um medo num poder. É isso que os mentores fazem e é disso que a gente vai falar nessa live de hoje, que eu chamei de Encontre o Seu Herói. Para quem me acompanha sabe que eu sou junguiano, que eu trabalho na linha da psicologia analítica de Jung. E Jung trabalhou toda a carreira dele muito em cima de mitos, de mitologias, de histórias, né? Desde a fantasia até histórias reais, até histórias das pessoas verdadeiras da época dele, né? E por que eu falo das pessoas verdadeiras? Porque para Jung não basta que alguém chegue para ele e fale, tal pessoa trabalha muito bem. Ele quer saber por que a pessoa trabalha muito bem, o que torna essa pessoa diferente, o que exalta esse poder nessa pessoa, essa admiração que os outros mantêm por ele, né? Jung foi aluno de Freud por um bom tempo, eles tiveram uma relação muito próxima, muito íntima, e de repente as teorias pararam de bater, de repente as posturas passaram a se afastar e eles foram se distanciando. Então tem muita gente que se diz freudiano, e eu já ouvi de gente assim da escola da psicanálise que vem me falar muitas vezes, né? Ah, eles se distanciaram porque Jung traiu a teoria de Freud, né? Na verdade não. Outros falam, Jung mudou a psicanálise. Na verdade não. Porque quando a teoria dele começou a se diferenciar de psicanálise, ele foi o primeiro a dizer, a partir de hoje, não falem que eu faço psicanálise. Chame a minha teoria de psicologia analítica. Então, ele, para não comprometer a admiração que ele teve por Freud até o fim da vida, ele se diferenciou. Ele deixou claro que ele nunca discordou de Freud, mas, para a teoria dele, como Freud fez com antigos professores, para a teoria dele, a visão freudiana era limitada naquele ponto. Então, ele precisava dessa distância. Então ele seguiu um outro caminho, deixando claro que ele não discordava. Deixando claro e grato por tudo que Freud fez por ele. Então, foi uma pessoa que encontrou na vida dele o chamado para ser diferente, para se diferenciar. Teve um grande mentor, um grande mestre na figura de Freud. Quem não gostaria, né, da área da psicologia, da psiquiatria, ter a chance de estudar com o próprio criador da psicanálise, né? Então ele não poderia ser ingrato de dizer, não, Freud está errado, por isso eu me distanciei. Não, pelo contrário. O que Freud falava, e muitos alunos dele vão concordar, é que Freud criou a teoria dele, só que em alguns pontos ele ficou muito restrito. E esses alunos foram estudando daquela teoria dele, foram bebendo daquela fonte, percebendo que podem haver bifurcações, divisões de caminhos aqui. Coisa que Freud não admitia. Freud era muito estrito com a forma dele de propor, de pensar e de trabalhar, né?
Então, assim, todos os grandes alunos dele, Reich, Lacan, Jung, Melanie Klein, todos em algum ponto tiveram essa ruptura. E esse é um dos passos da jornada do herói, quando você passa a se desidentificar com o seu protetor, com o seu guardião, com o seu mentor. Então vamos falar um pouquinho da jornada, vamos começar a falar um pouquinho dela e a gente vai discorrendo aí. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, vai mandando aí. E uma coisa que vocês vão perceber sobre a jornada do herói, ela vale para tudo na vida. Tanto para o dia a dia, para qualquer coisinha que a gente tenha, para qualquer dúvida, para qualquer questionamento que a gente faça, quanto para as grandes histórias, para as grandes sagas, para os grandes mitos. Então, conforme eu for falando, você com certeza vai levar lá para a sua referência, talvez lembrar de um filme, talvez lembrar de um livro, talvez lembrar de uma história que você conhece, né? Porque o mito do herói está em tudo. A gente pensa em herói, a gente está condicionado a pensar nos grandes heróis, nos super-heróis. E os heróis são pessoas normais. Os heróis são pessoas comuns fazendo a diferença no mundo. Óbvio que as histórias em quadrinhos vão elevar isso a um grau quase sobrenatural, uma coisa épica aí. Mas os heróis são pessoas que encontraram na vida deles o chamado para fazer a diferença, encontraram pessoas para ajudá-las a fazer a diferença e passaram a fazer a diferença. E o que acontece quando a gente muda e quando a gente faz a diferença na vida das pessoas? A gente muda, né? E a gente já não cabe mais naquele mundo. Não é porque o mundo está diminuindo, é porque a nossa consciência está aumentando. A gente está percebendo tanto daquela realidade que a gente não consegue mais voltar para aquela vida. Uma pessoa que sempre teve uma vida regrada, sempre teve uma vida muito contida, de repente tem a chance de viver uma grande aventura e dar a volta ao mundo. E de repente termina a viagem dela e volta para aquele antigo emprego. Ela não cabe mais lá. Ela já conhece tanto das pessoas, ela já conhece tanto das coisas, que ela já começa a olhar para aquele trabalho, para aquilo que ela sempre fez e falar, nossa, isso é muito banal. Isso é importante, o que eu faço é importante. Mas eu não consigo mais fazer só isso. Eu preciso ir além. E a jornada do herói, o mito do herói, fala dessa transformação, desse crescimento, desse empoderamento que a gente tem. E não é por acaso que o primeiro ponto, o primeiro passo da jornada do herói, dependendo do autor que você pegar, você vai ver várias divisões na descrição desse mito. Eu vou trabalhar com a descrição de Joseph Campbell, que fala de 12 passos, 12 grandes passos. Eu dei uma filtrada aqui, tá? A teoria de Campbell é muito extensa, muito longa, ele fala de 18 passos, mas assim, eu dei uma sintetizada, primeiro para caber nessa live de 1 hora, segundo para a gente poder falar das coisas realmente importantes. Tá? Mas se você pesquisar Joseph Campbell, ele fala de mitologia, ele fala de espiritualidade, ele fala de divindades, ele vai elevar o mito ao extremo. Eu quero manter o mito aqui um pouco mais pé no chão, quero falar da realidade. E de como na própria terapia você pode usar o mito do herói com o seu paciente. Você pode mostrar esses passos para ele e ajudar ele a passar por toda essa transformação. Então fica comigo aqui. O primeiro passo do mito do herói é o cotidiano. É a pessoa na vida dela. Se vocês ouvirem uma cantoria de fundo, é o meu vizinho que acha que é tenor. Ele tem uma voz irritante, ele canta o dia inteiro e já começou a cantoria aqui. Espero que não dê para vocês escutarem. O primeiro passo é a vida cotidiana. O primeiro passo é a rotina. Você pode pegar qualquer filme, qualquer livro. Ele nunca começa pela aventura. Ele nunca começa pela mudança. Ele começa mostrando a pessoa no dia a dia dela. No cotidiano, no passo a passo. Então é aquele funcionário público que está lá naquela rotina diária de acordar cedo, ir correndo para o trabalho, perder o ônibus, chegar atrasado, levar bronca do chefe, senta lá no cantinho dele trabalhar, dana, pegar nos papéis, escreve relatórios, vai para reuniões, carimba documentos, assina papéis, e essa é a rotina dele. E ele só conhece essa rotina. Para ele o mundo é assim. E de repente no dia a dia ele tem o primeiro chamado. Ele encontra algo diferente na vida dele. Ele sempre foi uma pessoa regrada, ele nunca desviou do caminho, né? E um dia ele perde o ônibus e conhece uma pessoa especial na vida dele. Ele tem a chance de olhar para um caminho diferente, mas ele está tão focado, ele está tão preocupado que ele vai chegar atrasado no emprego,
Eu estou usando um exemplo, tá, gente? Depois eu discorro entre outros exemplos aqui. Que ele não dá valor para aquilo. E muitas vezes ele magoa as pessoas, ele machuca as pessoas. Ele tem o chamado da transformação, mas ele passa batido. Ou porque ele tem medo desse chamado, ele acha que ele não é capaz. Então, é o homem que conhece a mulher e acha, nossa, ela é muita areia pro meu caminhozinho, nossa, ela é muito bonita, ela é muito inteligente, imagina, ela nunca vai querer nada comigo. E a pessoa se diminui diante do chamado. Ela se diminui diante daquela possibilidade de mudança na vida dele e se menospreza, passa a se diminuir. E se a pessoa tem ali já uma tendência, uma tendência para uma baixa autoestima, isso vem à tona. Porque a pessoa faz o quê? Quando a gente está diante do novo, o que a gente faz? A gente se apega ao que a gente conhece. A gente se esconde a cara atrás do cobertor da realidade. Então aquilo é diferente do mundo dele. Imagina, o mundo dele é trabalhar. Ele não tem tempo para aventura, não tem tempo para ficar flertando. Então ele se convence de que aquilo não é para ele. Entendeu? Ele se convence de que aquilo não pertence ao mundo dele. E evita. Então ele vê aquela mulher passar por ele, fica apaixonado por ela e ele passa reto por ela. Passa reto. Porque ele está pensando no trabalho, que ele chegou atrasado, que ele vai chegar atrasado. Ele está pensando lá na frente num problema que ainda vai acontecer se acontecer. E por conta disso ele perde o chamado. Por conta disso ele aceita não mudar. Porque ele tem medo. Enfrentar o novo é difícil. Por isso que receber o chamado do herói, perceber a chance, a oportunidade que a vida te dá de fazer algo novo, de fazer algo diferente que vai te levar para o extraordinário, é muito assustador. E muitas vezes a gente trava, a gente até quer. Chega a ensaiar, chega a fazer, mas aí chega diante daquela oportunidade, diante daquela pessoa e trava. Falta a voz, a gente gagueja, faz tudo errado, fica atrapalhado e volta correndo para a nossa realidade. E passou, foi cada um para o seu lado, ele volta, consegue pegar o próximo ônibus, chega atrasado no trabalho, leva a bronca do chefe, como ele já sabia que ia acontecer, porque essa é a rotina dele. Só que daquele ponto em diante uma coisa mudou dentro dele. Ele percebeu uma oportunidade que ele teve com um simples atraso, com uma coisa que fugiu ao controle dele. E ele começa a prestar atenção, lembrando que o chamado ele fica ao redor, ele não fica esquecido. Ele começa a prestar atenção em quantas coisas na vida dele ele tem a oportunidade de fazer. Quantas oportunidades ele tem de criar algo novo, de fazer um trabalho diferente, de ir além do óbvio, além do básico, e fazer a diferença. Então, um funcionário público que antes era uma rotina de cobrança, era uma rotina por mexer com documentos, passa a querer conhecer mais aquelas pessoas cujas vidas passam pela mesa dele, né? É o funcionário do banco que até então só via contratos e passa a pensar na história daquelas pessoas. Ah, eu recusei um empréstimo para uma pessoa X. Aí ele começa a se culpar. Poxa vida, essa pessoa tem uma história assim, uma pessoa com dificuldade, precisa desse empréstimo, vai fazer diferença na vida dela. De repente ela está começando um negócio novo, de repente aquilo vai ser o estrelato para ela, ela vai poder mudar de vida, dar uma vida melhor para a própria família. Então você constrói toda uma história ao redor daquela. Sabia que você ia se identificar, Zé. Então, ela constrói toda uma história, porque aquele atraso no ônibus, aquela experiência de novidade para ela, fez com que ela olhasse além do mundo que ela conhece. Antes o mundo dela era um mundo de papéis. Agora passou a ser um mundo de pessoas, um mundo de transformações. E a partir desse momento, ela não cabe mais naqueles papéis, porque cada papel vai passar a ter um rosto. Cada momento vai passar a ser único, cada discussão, cada conversa, ela vai passar a dar um novo valor para aquilo. Não vai mais ser uma rotina, não vai ser mais um automatismo, ela mudou. Mas ela não quer mudar, ela ainda está assustada. E a gente chega ao ponto onde a pessoa passa a lutar para não mudar. Ela tem tanto medo do novo, ela tem tanto medo de se transformar. Imagina, eu vou me transformar em uma pessoa melhor, as pessoas vão me notar, mas as pessoas vão passar a me procurar, elas vão querer a minha ajuda, vão querer que eu participe dessa história, dessa decisão, né? É aquele funcionário público que já o sistema muitas vezes determina que a pessoa não tem direito àquele empréstimo. Quem nunca passou por isso? Mas aí o que vai acontecer? A pessoa vai para quase ajoelhar, vai chorar, vai contar a vida dela, e o funcionário público sabe
que a pessoa está falando a verdade, sabe que entende a dor daquela pessoa, mas não depende dele, né? E muita gente nessa hora se fia ao, não é problema meu, o sistema é assim. E aí a gente está falando o quê? Da recusa do chamado, a terceira etapa do herói. Quando ele percebe a nova mudança, ele percebe o novo mundo e ele tenta não pisar nesse mundo, não dar esse passo, né? Porque ele tem medo, porque aquela vida que ele conhece vai ficar para trás, já está ficando para trás e isso assusta ele. Então ele começa a viver um conflito de forças dentro dele, entre aquela pessoa que experimentou o novo, que gostou daquilo que viu, quer tentar ir além, e o velho que tem medo de mudar, tem medo de dar o passo e passa a jogar todo o medo que ele sente, toda a dúvida que ele tem. Não, isso não é para você, você não é bom bastante, isso não é problema seu, o sistema é assim. Então a gente brinca que muitas vezes, é isso aí que a Araceli falou, a gente tem que estar sensível às oportunidades de mudança. Elas estão na vida, o chamado acontece. A gente fala, a oportunidade não bate 2 vezes na mesma porta. Bate sim. Porque enquanto você está vivo, você tem a chance de mudar. Só que você tem que fazer o quê? Abre o olho, olha em volta. Quando eu dou treinamento de motivacional dentro das empresas, eu sempre falo, você sabe tudo que você não pode fazer dentro da empresa. Então, dentro daquilo que você não pode fazer, o que você pode fazer pelos outros? Pelos clientes, pelos colegas, né? Você não precisa dar o seu pior, porque a empresa quer limitar o seu trabalho. Quem nunca trabalhou numa empresa que não quer que o funcionário vá além da função dele? A gente trabalha muitas vezes em empresas que você tenta fazer o seu melhor e ainda ajudar o colega e toma aquela baita bronca do chefe, não, você não pode fazer isso, ele tem que se virar. Você fica com aquele choque, né? Poxa vida, mas é para o bem da empresa, é para melhorar um funcionário, é para melhorar a qualidade do atendimento da empresa. Não, não pode. Então a gente nunca, guarda essa frase, a gente nunca deve se concentrar no que não pode fazer, no que não sabe fazer. A gente tem que se concentrar no que a gente pode aprender. Eu não posso fazer dessa maneira, então como eu posso ajudar aquele meu colega sem atrapalhar? Sem que o chefe venha brigar com os dois. É aquele cliente que você sabe que não pode ajudar. Você não conseguiu um empréstimo, que pena, não sei o quê. E pronto, você fecha o guichê? Não, você não fecha o guichê. Você escuta a história daquela pessoa e você pensa, no meu conhecimento, lembra do coach, quando eu falo disso? No meu conhecimento, eu sei que essa pessoa pode seguir esse caminho. Então eu vou mostrar para ela, olha, por que você não tenta? Você não conseguiu um empréstimo aqui, mas por que você não tenta em tal banco? Vai numa empresa crediária. Eles vão ser menos exigentes com você. Explica a sua situação. Entendeu? Então, assim, você vai tentar contornar o problema com aquela pessoa, não para deixá-la com o problema. Ela não conseguiu a ajuda dela ali. Mas se ela sair dali com uma possibilidade de resolver aquele problema, já vai ter valido a pena. Você já vai ter feito a diferença na vida de uma pessoa e a oportunidade, ao chamado do herói batendo ali na sua porta, falando, olha, você mudou uma vida, você está mudando. Então a gente tem sempre, ao longo da vida, pequenas oportunidades de fazer o bem, de melhorar de vida. Só depende da gente estar atento e principalmente não ligar para o medo. Por quê? Porque vai dar medo. Mudar dá medo. Mudar dá medo, mudar assusta. Tudo que vem para transformar a nossa percepção da nossa realidade, o nosso cérebro vai tentar evitar. Isso é natural da nossa mente. Freud chamou isso de mecanismo de repressão. Tudo que me assusta é considerado errado. Então eu não posso deixar aquilo chegar na minha consciência. E aí a gente lembra da divisão de Freud com Jung, quando Jung fala, tudo que é novo, tudo que me assusta, pode ser errado. Mas por que aquilo me tenta tanto? Por que eu quero tanto ajudar mesmo sabendo que eu não posso? O que tem dentro de mim? Que valor é esse? Que faz com que eu não aceite dar o mínimo de mim? Faz com que eu queira dar o meu melhor. Mudar não só a minha percepção, mudar não só a minha vida,
mas mudar a vida daquela pessoa, melhorar a vida dela, ajudar ela a encontrar um caminho bem melhor. Então a gente está falando das chances de mudança, da recusa do chamado, e aí a gente encontra os primeiros mentores, os primeiros guardiões que a gente vai ter na nossa vida, nesse caminho. São aquelas pessoas que já fazem o que a gente quer. Então eu quero mudar a vida das pessoas, mas não sei como. E de repente aquele seu amigo te chama para fazer um trabalho voluntário. E você fica pensando, a primeira coisa que você pensa, nossa, mas eu não tenho tempo. Ah, mas vai ser num sábado. Sábado eu estou descansando. Poxa, mas perde um sábado. Vem cá ajudar, vem ver como é que é. Aí ele faz, ele fala, ele mostra, ele fala quanto tempo ele já faz aquele trabalho, ele te convence, ele te vende a ideia. Brincando com essa coisa da transformação de vender, ele te vende a ideia do quanto é bom você abrir essa oportunidade, esse leque de possibilidades. Então você fala, não, então tá bom, então nesse sábado eu vou acordar um pouco mais cedo, eu vou te encontrar e a gente vai fazer esse trabalho voluntário, né? E aí você está decidido a perder um sábado na sua vida, você acorda fora do seu horário, você encontra com seu amigo num dia que você poderia estar descansando e vocês vão fazer aquele trabalho voluntário. Pode ser numa empresa, pode ser numa ONG, pode ser num abrigo, pode ser na rua, ajudando as pessoas, levando comida para quem não tem o que comer, levando casaco, levando cobertor. Então você tem N maneiras de oferecer ajuda. E aí o que acontece? Lá no meio daquelas pessoas que você está ajudando, você encontra aquela pessoa que você não pôde atender no seu serviço. Você percebe um pouco mais da vida dela, você encontra um pouco mais da história daquela pessoa. E ali você não está no papel do funcionário público. Você não está no papel da pessoa que não pode ajudar, você está ali para ajudar. E só por você estar ali, oferecendo uma mão amiga, oferecendo um sorriso, oferecendo um acolhimento, deixando aquela pessoa conversar com você, deixando aquela pessoa contar um pouco mais da história dela, você já está mudando um pouco da vida dela. E lembrem lá no começo, quando eu falei do quanto as pessoas acham fácil a gente fazer terapia, nessas horas eu me lembro que tem gente que já nasce terapeuta, tem gente que já nasce com esse poder de escuta, já nasce com a possibilidade, com a capacidade de escutar o que o outro está dizendo, verdadeiramente escutar com o coração. Só que ele não está escutando e guardando as palavras, ele está escutando e dentro dele está acontecendo uma transformação. Essa pessoa está me trazendo esses problemas da vida dela, mas eu posso ajudar essa pessoa, eu sei como é que ela pode fazer, né? Então aquele funcionário público que tem o potencial, tem o conhecimento para transformar a vida daquela pessoa, de repente é colocado de frente para ela de novo, porque uma pessoa convenceu ele a fazer uma coisa que era fora da rotina, uma coisa que ele não faria. Imagina quando que ele iria entrar, por exemplo, num abrigo, num instituto social para ajudar um desconhecido, ajudar uma pessoa carente. Não era da realidade dele. E de repente naquele dia ele teve a chance de fazer. Naquele dia ele teve a chance de transformar a vida daquela pessoa, daquela família, né? E se sentiu bem com isso. Percebeu que ele poderia ter feito isso desde o começo. Então ele retoma na mente dele aquele primeiro chamado. De que, nossa, meu cérebro tentou me dar um aviso, tentou me dar um insight. Eu não prestei atenção, eu não ouvi. E a partir daí a visão dele vai mudar completamente. Porque ele já não está mais naquele mundo que ele conhecia. Ele está nas portas de um mundo novo. E é a próxima etapa do mito do herói, a travessia. Quando você passa a deixar o velho você para trás, você vai tirando aquela roupa do antigo e vai abraçando o novo. Você começa a perceber que você está ficando diferente. A sua percepção do mundo está se abrindo. Você não está mais só ouvindo histórias. Você não está mais só lidando com papéis, você está lidando com pessoas, você está se transformando. Você está deixando de ser uma pessoa lá daquela corporação, daquela empresa, e está vindo para um patamar de humanidade. Você está se tornando humano. Você está deixando de ser uma figura para aquelas pessoas e está se tornando uma pessoa no meio delas. Isso faz toda a diferença. Qual é a diferença do terapeuta e do terapeuta? É que o terapeuta vai escutar o que você diz, ou não vai te dar resposta nenhuma, porque afinal você é que tem que chegar nas suas respostas, ou
ele vai te orientar, ele vai te indicar caminhos que ele faria. Esse é o terapeuta. Agora, o que o terapeuta ele vai fazer para você? Eu gosto muito da imagem do tricô. Ele vai pegando aquele emaranhado, aqueles fios soltos, vai juntando na agulha, vai assimilando, vai tricotando e mostra para a pessoa o que ela mesma está dizendo. Então, você está me dizendo isso, as suas dificuldades foram essas, mas dentro dessas dificuldades você teve essa e essa chance de fazer diferente. Você tem ainda essa possibilidade de correr atrás desse tempo perdido. E a pessoa percebe, nossa, eu realmente posso fazer isso. Eu quero mudar de vida, mas não sei como. Mas eu trabalho numa empresa que é muito fechada, mas nos meus finais de semana eu me encontro com uma pessoa que trabalha numa empresa parecida, com uma outra filosofia, que é o que eu quero. Então eu posso tentar chegar até ela, eu posso tentar conversar, posso mostrar do que eu sou capaz. E quem sabe essa pessoa me dê uma oportunidade. Então o terapeuta está transformando as pessoas, ele transforma a forma dela ver, a forma dela pensar, porque muita gente vai para a terapia, acreditem, ela não está lá só para falar, ela está lá para lamentar. Então ela chega lá, reclama, fala da família, fala do vizinho, fala do marido, fala da esposa, fala dos filhos, fala do chefe, reclama de tudo, né? Aí você pergunta para a pessoa, e você? Aí a pessoa responde, mas eu não tenho tempo para mim. A vontade que dá nessa hora para um terapeuta é falar, claro, você só reclama. Você é uma grande reclamação. Mas olha quanta coisa está acontecendo aí. Você reclama que você está ocupado no trabalho, mas o seu filho fica te perturbando. Poxa vida, o seu filho quer uma oportunidade de ficar com você. E nesse tempo de pandemia, você está trabalhando de casa, você tem a chance de passar alguns minutos a mais com ele. Para ele é o bastante. E para você vai fazer toda a diferença. Então olha a chance batendo novamente na porta, a chance de mudança e de fazer diferente. Então a gente tem que ficar atento, que até nas limitações, até nas dificuldades, tem oportunidades. Então quando a gente faz a travessia, o que a gente descobre? O quanto é difícil mudar, o quanto é difícil sustentar a nova vida que a gente quer. Porque você percebeu que você pode mudar as vidas das pessoas, você pode transformar pessoas limitadas em pessoas despertas, né? Você pode ajudar além daquele seu trabalho limitado, além daquela empresa, daquele sistema cristalizado. Eu falo que é um sistema binário, que é sim e não. A pessoa te pede ajuda, ou você não ajuda. Só que muitas vezes a ajuda que ela vai pedir para você não é a que ela precisa. Mas ela não sabe disso. E você, muitas vezes, por não querer se envolver, você acaba entrando no discurso dela. Olha, o que você quer não tem aqui. Aí, coloca sempre na frase um mais. O que você quer não tem aqui. Mas, por que você não procura tal caminho? Por que você não olha nessa direção? Nesse tempo de pandemia, muita gente está aprendendo a empreender. Muita gente está pegando aquilo que sempre fez em casa, está fazendo para fora. Seja um artesanato, seja uma comida diferente, seja um bolo, seja um tricô, um crochê. Então, tudo aquilo que a pessoa sempre soube fazer, mas nunca pensou que ela pudesse ganhar dinheiro com aquilo, as pessoas estão aprendendo a fazer. Novamente a oportunidade ali, abrindo os olhos da pessoa. Poxa vida, tanta gente passando dificuldade, eu tenho esse potencial aqui. Vou usar, vou exercitar. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A como as pessoas têm a chance de mudar e muitas vezes evitam, né? Então a gente enfrenta os desafios quando volta para a nossa vida. Quando pensa na nossa vida, a gente percebe que a gente não cabe mais naquele lugar. Que ficar sentado na cadeira, só assinando papéis, só avaliando possibilidades de empréstimos, de não empréstimos, olhando para contratos, escutando histórias das pessoas, você passa a escutar de uma forma diferente. Então dentro de você uma coisa está mudando. Você está percebendo não mais que você é aquela pessoa tétrica que está lá para dizer sim ou não, como as empresas, como aquela empresa. Você passou a escutar diferente, você passou a participar da vida das pessoas e mudar o jeito delas perceberem, né? Então, a partir daí, você começa a chegar a limites no seu dia a dia. Você vai perceber que você está chegando na grande mudança,
onde o seu chefe começa a te pressionar, não, você está diferente, você não está mais eficiente, você está perdendo muito tempo no seu trabalho, você está dando muita atenção para esse povo, pare de fazer isso. Não é o que a gente quer aqui. A gente quer alguém que escute e diga sim ou não. Só que aquele sim ou não te serve mais. Você já está um passo à frente, está 2, 3, 10 passos à frente. Você está escutando uma história daquela pessoa, você não consegue simplesmente dizer eu vou te ajudar ou eu não vou te ajudar. Ou melhor, você não consegue dizer simplesmente você vai encontrar o que quer ou você não vai encontrar o que quer. Você já está pensando, eu posso ajudar essa pessoa dessa maneira, eu sei fazer isso, eu posso orientar essa pessoa dessa forma. Aí você vai esbarrar no seguinte problema, aqui dentro não é o lugar. Dentro daquele serviço, dentro daquela empresa, não é o lugar de fazer esse tipo de trabalho, de dar esse tipo de atenção. E o seu chefe vai deixar claro para você. Ele vai repetir várias vezes, e quem não trabalha numa empresa que nunca escutou, você não está aqui para isso. Faz o seu trabalho. Quem é que nunca, né? Tem o potencial de mudar, de melhorar a vida de uma pessoa, de ajudar verdadeiramente. E de repente se viu limitado, né? De repente se viu preso a esse potencial. Preso à possibilidade de ter que ajudar sem querer, sem poder, né? Então, assim, as pessoas perdem muitas vezes chances por medo de fazer, de acontecer, de participar. As pessoas se pegam no escopo do que aquela pessoa que foi pedir ajuda para ela pediu. A pessoa vem te pedir ajuda, ela não está alegre, ela está com medo, ela está assustada. Você é a última chance que ela tem na visão dela. E se você falar não para ela, o que vai ser da vida dela? Esse é o pensamento que ela traz para você. Então, se você tem a chance de mudar esse pensamento e falar exatamente o que seu chefe falou para você muitas vezes, moça, aqui você não vai conseguir isso, mas por que você não olha para para aquele outro lado? Você está fazendo o quê? Você está dando uma consultoria. Você está ouvindo a história da pessoa, você está escutando o potencial de mudança dela e você está oferecendo uma chance de melhorar. Uma chance de dar um passo além e fazer aquela mesma travessia de portal que você fez quando você entrou no mundo de escutar verdadeiramente, quando você entrou no mundo de mudar a vida das pessoas, né? E a partir daquele momento ela vai pensar nos problemas dela de uma nova forma. E você abre os olhos de mais uma pessoa. E se de cada 10 pessoas que você escutar no seu dia, uma der aquele sorriso de entendi o que você falou, você tem razão, valeu a pena, valeu o dia. Se uma pessoa escutar sua fala e sair dali disposta a transformar, a mudar de vida, já valeu todo o seu dia, todos os nãos, todas as broncas. Eu trabalho num hospital e muitas vezes as pessoas vêm com as mesmas queixas, como eu falei. As pessoas gostam muito de reclamar, então elas vêm, reclamam. A gente muitas vezes percebe que pode ajudar, que pode dar um passo além, que pode mostrar caminhos para essa pessoa. Só que muitas vezes ela não está acostumada a ajudar. Bom dia para o pessoal que está entrando aí agora, né? Muitas vezes ela não está acostumada a ajudar. A ser ajudada, perdão. Então quando você oferece uma ajuda, ela fica desconfiada, ela fica com medo. Aí você vai e mostra para essa pessoa que você sabe o que ela está passando, que você entende a dificuldade dela e como ela pode fazer para começar a melhorar aquilo. E aí ela vai passar a te levar mais a sério. Você não vai mais ser uma empresa, você vai ser uma pessoa que ajudou ela. Ela não vai nem lembrar do lugar que você trabalha. Eu sou psicólogo, eu trabalho na portaria de um hospital, então eu tenho que me controlar muitas vezes para não dar um passo além. Como eu falei daqueles chefes, né, eu não estou aqui para isso. Não é que eu escuto isso, mas o meu papel lá é outro. Eu não estou lá para fazer terapia com todo mundo que vai fazer uma ficha naquele hospital para passar pelo médico. Mas eu aprendi a escutar. A muitas vezes ouvir a queixa da pessoa e se eu souber que o lugar daquela pessoa não é ali, que ela vai ser melhor atendida a trabalhar, melhor o problema em outro lugar, é o que eu vou fazer. Entendeu? Eu vou oferecer essa ajuda para a pessoa, essa orientação. Muitos recusam. Você orienta a pessoa, você deveria frequentar tal lugar, você precisa passar no especialista, você tem que ir em tal médico, tal caminho.
Aí a pessoa vai ficar desconfiada, não sei o que, você acha que ajudou. No dia seguinte ela está lá de novo com a mesma reclamação. Ela não aceitou o seu pedido naquele momento. De repente não é, no momento dela não é a história dela. Né? Então, assim, a gente tem que saber também o tempo, iniciar o caminho, exatamente. A gente dá o primeiro passo para a pessoa. Se ela aceitar dar, ela vai mudar de vida. E você não fez por vaidade. Você fez pela sua oportunidade de ajudar a pessoa. Entendeu? Então, você está chegando, como eu falei, no grande desafio. Você não cabe mais naquela empresa. O trabalho que você faz, o jeito de você fazer, não é o bastante estar ali. Sim e não serve para você. Você tem a oportunidade de melhorar, você tem a possibilidade de fazer muito mais por aquelas pessoas. Você está disposto a fazer? Então você tem que abraçar essa causa. Não é de uma hora para outra, não é largando tudo, não é largando emprego e virando um filantropo, mas pensando como você pode começar a ajudar. Começa dentro do seu emprego. Estando ali dentro, o que eu posso fazer por essas pessoas? O que eu posso oferecer para elas? Né? Então, eu estou fazendo uma grande mudança dentro de mim, porque a partir daí eu não estou mais deixando que o filtro dessa pessoa passe por mim. O filtro da empresa passe por mim. Eu estou escutando, eu já estou recebendo ali mesmo e já estou encaminhando aquilo para uma solução. Já estou mostrando para a pessoa como ela pode mudar de vida. Como ela pode abraçar as próprias oportunidades. E a oportunidade literalmente caiu aqui na minha mão. Não foi por acaso que aquela pessoa veio até mim, chegou até mim, à minha frente, naquele momento, fora de lugar, fora de situação. Foi a vida batendo na minha porta falando, está aqui uma oportunidade, aproveita. Então, nunca foque no que você não pode fazer. Foque em como você pode ajudar. Se você naquele momento não pode ajudar, é uma coisa que não está no seu poder então. Então não é a hora de você se desdobrar, não é a hora de você sofrer, de lamentar, de entender. É o momento de você aceitar. Então nesse momento a pessoa precisa estar aqui, pronto. Deixa a empresa fazer o trabalho dela. Agora chegou até você uma pessoa que você sabe que pode mudar. Você sabe que pode ajudar, ela já passou por algo muito parecido com o que você passou, com o que você viveu. Você sabe exatamente como ela pode melhorar a vida dela. Por que não dar o seu melhor? Por que não ir além do esperado? Ninguém vai saber. Você está fazendo o seu trabalho ali dentro, mas enquanto isso você está oferecendo algo melhor para aquela pessoa. A chance de mudar. Entendeu? Então a partir daí você começa a se ver em choque com a empresa. Em choque com o chefe, em choque com amigos muitas vezes, né? Que vão tentar te voltar para aquele antigo lugar. Nossa, você está diferente, você está mudado, né? Não serve para mim. O chefe vai te criticar, a empresa vai querer te recusar, entendeu? Mas são desafios normais e você tem que começar a lidar com isso. Você tem que aprender a colocar essa parte da sua vida ali. Eu estou aqui nessa empresa, mas junto comigo tem toda essa característica, todo esse potencial de ajuda que está acontecendo. Eu tenho a chance de fazer diferença. É o herói nascendo dentro de mim. É o herói tendo a chance de brilhar. É o ser humano tendo a chance de aparecer. Vejam que até agora eu não falei de nada extraordinário. Eu falei de pequenas coisas, pequenos movimentos no nosso dia a dia. É você ter uma despensa cheia, saber que uma pessoa está passando dificuldade, você vai lá, pega 1 quilo de alimento, leva para aquela pessoa. Não é uma caridade, não é um favor, não é uma esmola. Você está ajudando uma pessoa que está precisando. Né? Muitas vezes as pessoas não sabem pedir ajuda, porque elas não estão acostumadas. Então você tem que aprender a ouvir. Eu falo que um dos treinamentos do herói é saber ouvir. Os guardiães, os mentores, eles ensinam a gente exatamente isso. Como ouvir, como reconhecer que alguém precisa de ajuda, como reconhecer que alguém está preparado para receber essa ajuda. Né? Isso depende de você. Saber ouvir a história daquela pessoa além do que ela está te dizendo, além dos problemas. Reclamar, todo mundo reclama, mas o que tem por trás dessa reclamação? Qual é a oportunidade dessa pessoa? Eu me lembro até hoje de uma brincadeira, eu estava passeando na praça com meu cachorro e uma hora parei para descansar num banco, tinha um velhinho sentado lá que só reclamava das crianças que corriam, que pulavam, que gritavam, que não sei o quê.
E aquilo irritava ele profundamente a ponto dele ficar ali reclamando. Aí uma hora eu não aguentei, eu falei, o senhor tem filhos? Ele falou, tem filho, tem neto, eu não aguento mais ficar em casa porque é muita gritaria, blá blá blá, eles querem atenção o tempo inteiro. Aí eu falei pra ele, o senhor já brincou com seus netos hoje? Eu não consigo brincar com eles, eles têm muita energia, eles não param, não sei o que, corre, pulo, que nem essas crianças aí. Aí eu falei pra ele, então ao invés de o senhor ficar em casa com seus netos, tendo a chance de participar da vida deles, o senhor está aqui numa praça, vendo crianças que o senhor não conhece, que estão te incomodando e com as quais o senhor não pode interagir. Ele parou e ficou pensativo. Ele falou, você percebe que se o senhor brincar um pouquinho com seus netos para eles já é o bastante, eles vão parar de gritar, vão parar de correr, vão parar de ficar perturbando, e o senhor vai ter um pouquinho de sossego? Ele parou, pensou, ah, você tem razão, eu vou para casa. E foi embora. Passou um bom tempo, não encontrei mais aquele velhinho. Aí depois de um bom tempo eu estava passando pela mesma praça, indo trabalhar. Tava o velhinho sentado lá, sentado no banco da praça lá. Cara, eu lembro de você, você falou aquilo pra mim, pra eu ir pra casa. Eu pensei, putz, o pior que o velho tava com uma cara amarrada, eu pensei, vou levar uma bronca. Aí ele falou, eu tô brincando com os meus netos desde então, todo dia eu chego em casa, eles vêm, eles pulam em cima de mim, a gente faz cosquinha um no outro, a gente brinca. Agora mesmo eles estão ali na padaria tomando sorvete, tô aqui esperando um pouquinho. Nossa, minha vida é outra. Eles parecem que são outros também, muito obrigado. Então, é o que eu falei, a vida me deu a chance de escutar o que a pessoa falou. Eu poderia ter ficado quieto, poxa, realmente, criança gritando é chato, criança pulando é chato. Não, eu entendi a questão dele. E eu devolvi para ele. Poxa, mas você tem essas crianças em casa. Por que o senhor não aproveita? O senhor está aqui com desconhecidos que o senhor não pode aproveitar. Aproveita os seus. E foi o que ele fez. E nossa, mudou. Era outra pessoa. Era outro velhinho aquele dia lá. Então, gente, pequenas chances de fazer o bem para as pessoas podem virar para a gente assim de um jeito... Não dá para descrever a sensação. E não é porque eu sou psicólogo, não é porque eu sou terapeuta, é porque eu soube ouvir. Eu soube dar essa atenção. Entendeu? Então a gente muda. Eu saí de férias agora, estou voltando agora para a empresa. E eu percebi nessas férias o que eu quero fazer da minha vida. Não é ficar trabalhando na portaria de um hospital. Eu quero dar cursos, eu quero ensinar, eu quero fazer consultorias, eu quero fazer treinamentos, eu quero ajudar terapeutas a se desenvolver e a crescerem, quero dar supervisão para essas pessoas. Então eu já estou com um projeto aí de grupo de supervisão, estou dentro da própria Soul que eu falei lá no começo, estou oferecendo muita ajuda para os terapeutas que querem engajar nesse meio. Então assim, não é me limitar ao que eu posso, mas saber dentro daquilo que eu sei fazer, como eu posso ajudar as pessoas ao melhor. E essas férias me ajudaram a isso, me ajudaram a entrar de cabeça nesse lado. A gente montou até um congresso, a gente fez um congresso, acolheu, recebeu muita gente e a gente continua recebendo muita gente, muito feedback. E aqui nas lives mesmo, muita gente depois das lives me procura, vem me contar a experiência que teve. Ah, poxa vida, por causa do horário não deu para ficar até o final, mas depois eu vou assistir, mas naquela hora você falou isso, me ajudou muito naquele momento com uma dúvida que eu estava, muito obrigado. Então assim, você sabe, tem algo a dizer para as pessoas? Diga. Não perca a chance. Não perca a oportunidade. Esse tempo de pandemia, no começo eu estava reclamando porque eu tinha acabado de começar quase a fazer as minhas lives matinais e de repente todo mundo começou a fazer live. Eu pensei, putz, vai virar modinha agora. As pessoas vão perder o interesse, vai perder a graça. Não, as pessoas continuam vindo nas minhas lives, continuam participando. Mas o que eu percebi? Que as pessoas muitas vezes começam lives para falar da vida delas. E falam e não dizem nada. Aí um dia eu parei e falei, não, eu vou entrar numa live dessas aí, eu vou prestar realmente atenção no que essa pessoa está dizendo. E eu fui percebendo como as pessoas estavam contando da experiência delas, como as pessoas estavam, na verdade, falando da vida delas. É como se fosse um diário. As lives no Instagram viraram como se fosse um diário para a pessoa poder falar de si, poder desabafar. E isso é muito importante. Entendeu? Mas eu não estava me dando conta porque eu estava preso no meu mundinho. Eu estava com aquelas vozes em cima de mim, isso não é interessante, isso não é importante, isso não é relevante. Então, às vezes, a gente tem que enfrentar o desconhecido. Bateu lá no seu Instagram, você está com o tempo, fulano está fazendo uma live. Quem que é essa pessoa? Não sei, deixa eu entrar para ver do que ela está falando. Você pode se surpreender, às vezes não tanto com a pessoa que está falando, mas com os comentários, com as pessoas que estão participando, você encontra conhecidos que você não imaginava.
Então a chance de mudar, a chance de brilhar, está sempre à volta da pessoa. E dentro dela tem um herói esperando para aparecer. E ele vai brilhar na hora certa. Ele vai sair das sombras, ele vai sair da caverna e vai mostrar todo o potencial que ele tem se a gente aceitar essa transformação. Entendeu? Então, como eu falei, o próximo passo do mito é a recompensa. Você lida com o desconhecido sem esperar nada. E um dia aquela pessoa te dá esse feedback tão legal do quanto você mudou o dia dela, do quanto você melhorou a vida dela, né? E você sai revigorado com aquilo, você sai outro, com a sensação de dever cumprido, de que eu fiz o bem para uma pessoa, que eu mudei a vida de alguém. E a partir daí você vai ficar mais atento a outras pessoas, você vai ficar mais atento a outras escutas, a outras queixas, a outros problemas, outras mudanças, né? E o que vai acontecer a partir daí? Você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para aquele seu mundinho transformado. Primeiro porque a sua percepção já não está mais só lá. Você que também passava o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro lamentando, via nos jornais, via nos livros aquelas pessoas que viviam grandes aventuras, mudavam de vida, né? E tinham a chance de transformar o mundo com pequenas ideias. Você ficava pensando, nossa, essa pessoa é legal, essa pessoa é admirável, mas você nunca se perguntou o que eu faço de relevante para o mundo. Eu faço muita coisa. Olha aqui quanta gente depende de mim, quanta gente passa por mim. Eu trabalho numa repartição pública, por exemplo, e quanta gente não passa por lá, quantas chances eu tenho dia após dia de fazer pequenas diferenças na vida dessas pessoas. Então a gente deu toda essa volta através do mito do herói, voltando à nossa antiga vida, retomando o velho serviço, que nem eu falei que eu voltei de férias, mas eu voltei com outra visão. Eu voltei tendo clareza para mim o que eu quero para minha vida. Então a minha forma de atender mudou, a minha forma de lidar com os colegas de trabalho mudou. E não é porque eu fui mudando, não é porque eu cheguei e falei, vou ser diferente. Não, está em mim. A mudança aconteceu porque eu me vi nos dois paradigmas, eu me vi fazendo essa transição. E quando você pensa no mito do herói na terapia, você faz exatamente isso pelo seu paciente. Você pega uma pessoa de uma vida comum, diante de um problema que ela não sabe resolver. Então você, como um bom mentor, oferece a ela uma visão diferenciada daquilo. Ela acolhe aquela visão, começa a dar os primeiros passos, se assusta, volta correndo para você. Primeiro ela fala, não deu certo. Eu tentei e não deu certo. Aí você pergunta, mas por que não deu certo? Ela vai falar e você vai falar, não deu certo aqui, não deu certo ainda, mas aqui olha quanta coisa está mudando. Olha como as pessoas estão olhando para você diferente. Olha como você está aparecendo mais no seu trabalho, como o seu chefe está te elogiando, como os clientes daquela loja têm te procurado mais, têm falado melhor do seu emprego. Aí a pessoa, nossa, é verdade, eu não tinha percebido isso. Aí a pessoa vai e tenta de novo, vai e tenta de novo. Aí ela começa a perceber que o jeito dela atender já começa a incomodar as outras pessoas, porque ela começa a brilhar demais, as outras pessoas não gostam disso. Aí o que ela faz? Ela resolve dar o passo da vida dela, juntar um dinheirinho, sair daquele emprego e montar um negócio próprio. É a grande reviravolta, é a grande transformação na vida dela. Ela vai passar por todos os desafios, vai passar por todas as dificuldades, por todos os problemas, vai lembrar dos chefes que ela teve e vai pensar, que tipo de chefe eu vou ser? Mas olha quanta coisa na vida dela foi construindo aquele momento, aquela decisão, aquela escolha dela. Então, a pessoa passou por tudo aquilo, o terapeuta viveu toda essa transformação dentro dele, esse poder de ser o herói na vida das pessoas, e está oferecendo isso para elas, o poder de ser heróis, heroínas na vida de outras pessoas, mudando de vida, melhorando de status, melhorando de emprego, melhorando o próprio bem-estar e autoestima. Então, ser terapeuta é um grande passo para se tornar um grande herói, mas o mito do herói, a jornada do herói está em tudo. Desde a vida comum, passando pela transformação, vivendo a mudança na vida, trazendo a mudança para o dia a dia, olhando para o antigo mundo que ela tinha e percebendo as coisas que mudaram dentro dela e ao redor, no jeito de perceber, no jeito de viver. Então a jornada do herói, gente, está em tudo, está em todos. Eu quero que vocês saiam dessa live percebendo e prestando atenção nisso. Quantas vezes no seu dia você se pega na rotina de ouvir reclamação, só ouvir, ou então reclamar, só reclamar.
E às vezes a gente quer reclamar e se a pessoa falar alguma coisa, a gente fica bravo, porque a gente não quer ouvir, a gente quer falar. Então, tem uma dinâmica que eu gosto de brincar, que é dar um passo para trás. Você vê que você está num looping, está fazendo muito isso, a mesma coisa, rotina, para e dá um passo para trás. Olha você mesmo de fora. Olha o que você está fazendo, olha as pessoas, olha as reações das pessoas. Então você para e avalia aquilo rapidamente, fala, não, eu posso fazer isso diferente, eu posso mudar o meu tom de voz, posso falar outra coisa para essa pessoa, aí você dá um passo para frente e volta para aquele lugar que você estava e quebra o looping. Você mudou a sua vida, você mudou a vida daquela pessoa e você vai continuar mudando, continuar melhorando a cada instante, a cada dia. Por quê? Porque todos nós somos heróis. Dentro aqui tem um herói esperando para sair. E ele existe. Por mais que você esteja triste, por mais que você esteja passando por um período de depressão, por uma dificuldade, vivendo uma tristeza, vivendo um luto, esse herói está aí dentro de você, esperando para brilhar, esperando para acontecer. Você só tem que ficar atento à oportunidade, ao chamado que ele vai vir, se já não está chegando. Então eu convido a você, nesse momento, a fechar os olhos e pensar no dia que você teve até agora. Só pensar, lembrar das coisas que te aconteceram. E pergunta para você mesmo, esse é o dia que eu quero? Essa é a vida que eu quero levar? Esse é o dia que eu quero terminar, o dia chegou até aqui nesse momento, eu quero que o meu dia termine dessa maneira. Eu estou indo para o trabalho, será que eu estou pronto para aquele trabalho? Será que aquele trabalho está pronto para mim? Eu vou encontrar tais e tais pessoas que sempre importunam. O que eu posso fazer de diferente para que aquilo não seja mais um infortúnio? Para que aquilo não seja mais uma dificuldade? Como é que eu posso levar um pouco de brilho para a vida dessas pessoas? Quero que vocês levem essa reflexão de que às vezes o herói não precisa usar capa, não precisa usar uniforme. Às vezes o herói usa um nariz de palhaço. Às vezes o herói, ele não precisa fazer nada, mas só dele estar por perto, as pessoas já vão estar diferentes, já vão se sentir diferentes. A gente brinca na hipnose da capa do mago, da autoridade. Autoridade não é você ser autoritário, autoridade não é você mandar, você dar ordens. Autoridade é você saber o que faz, saber o que está fazendo, ser coerente com a sua história. E as pessoas vão ver você, olhar para você com admiração. Vão saber quem você é só de olhar para você. Ah, fulano está por perto, então as coisas vão ficar em ordem, vão ficar mais calmas. É aquele colega de trabalho que sempre assume o problema, sempre assume o rojão. A empresa está um caos, a empresa está confusa. Bom dia pro pessoal que está entrando aí. Daqui a pouquinho vai aparecer o meu reloginho aqui do Instagram. E eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Pensem naquela pessoa que faz a diferença no lugar que vocês trabalham, na vida de vocês. Ela é o seu herói ou você é o herói dela? Tentem ver aonde está a percepção de vocês, aonde está a chance, o chamado para o heroísmo na vida de vocês, porque ele está ali. E a live vai acabar daqui a pouquinho. Eu quero que vocês deixem nas mensagens, deixem nos comentários. E quando esse vídeo for para o YouTube, vocês também deixem lá, por favor. Qual é o chamado da vida de vocês? O que fez vocês tomarem a vida dessa forma? Botar o nariz de palhaço, colocar o jaleco do professor, ou vestir o paletó do funcionário público? O que te motiva a ser essa pessoa? E que tipo de herói você é na vida das pessoas? Gente, desde já eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui, vocês que chegaram aqui, que estão chegando, vocês que estiveram comigo até agora. Todos são muito importantes. Não sei se eu consegui responder a todas as perguntas. Hoje eu falei bastante, hoje eu percebi que as pessoas estavam mais ouvintes, então eu fui falando, consegui cumprir o meu roteiro da jornada do herói. E eu quero deixar para vocês essa reflexão. Você é o protagonista na história da sua vida ou você é o coadjuvante? Apareceu aqui o reloginho do Instagram, então desde já, gente, muito obrigado a todos. Quem não assistiu a live inteira, ela vai ficar gravada no Instagram e no IGTV. Assiste lá e deixa essa mensagem. Que tipo de herói você é na sua vida? Um beijo para todos e um ótimo dia para vocês.